Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Seja bem-vindo ao SST é o canal. Nós continuamos a falar sobre DDS e hoje nós iremos apresentar um DDS feito para a área de ergonomia e um questionamento: será que o DDS tem mesmo que ser diário? Se segure na cadeira e continue respirando, porque a viagem vai começar. Vamos lá, senhores, vamos fazer um DDS hoje sobre ergonomia. A ergonomia, você sabe, né? Adaptar o posto de trabalho ao trabalhador. E a ergonomia pode ser dividida nas questões cognitivas, na parte organizacional, na parte biomecânica. Na questão biomecânica, nós temos o transporte manual de cargas, que é um grande problema em boa parte das empresas. Em relação à parte de transporte manual de cargas, para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que entender um pouquinho a nossa coluna vertebral. Então a gente tem a parte cervical, que na área do pescoço, tem a parte torácica e mais embaixo nós temos a parte lombar. E aí, essa coluna é composta de vértebras, ossos, né, e discos intervertebrais. Então, tem um osso, um disco, um osso, um disco. E qual o problema? Eu vou carregar um peso. E na hora que eu vou carregar um peso, o que eu faço? Eu flexiono a coluna. Ou seja, eu dobro a coluna. E disso de eu dobrar a coluna, acompanhe aí na imagem aí do lado. Percebe que eu comprimo a parte anterior do disco e deixo um pouquinho folgada a parte posterior? Qual a consequência disso? Um desgaste assimétrico. Esse desgaste assimétrico, dependendo da carga, da frequência, da força do trabalhador, o que vai acontecer? Eu posso vir a ter até uma hérnia de disco. Então, percebe que a flexão é um problema. Mas outro problema também é a rotação. Rotação seria o quê? Quando eu faço isto aqui, eu estou rotacionando sobre o disco intervertebral. E isso vai ocasionar um desgaste também do disco intervertebral. Então já percebemos que flexionar não é muito bom. Rotacionar também não. Outro problema seria lateralizar. Então na hora que eu pego uma caixa de ferramenta e carrego só para um lado, ou saio do trabalho, coloco a mochila e vou. Então isso tudo acaba lateralizando. E aí também há uma compressão desigual no disco intervertebral. Então o que deve ser dito ao trabalhador? Em relação à lateralização, eu vou dizer que sempre que possível ele deve distribuir as cargas, né? Distribuir os esforços. Sempre que possível. Nem sempre é possível. Em relação a rotacionar, ele vai evitar rotacionar o tronco. Ele vai tentar rotacionar o corpo todo. Tá? Então, em vez dele deixar a caixa aqui, pegar uma caixa ou um objeto e colocar rotacionando, ele pega e gira o corpo todo. Isso vai poupar a coluna dele. Agora, em relação à flexão, ou seja, dobrar a coluna, que vocês já ouviram várias vezes, que o certo seria flexionar as pernas, mantendo a coluna reta, o corpo mais próximo possível do objeto, e com a força das pernas matar o objeto. Ok, isso não está errado não. Só tem um probleminha. Isso é muito difícil de fazer. Dá um exemplo. Pega um papel, coloca no chão na sua frente. E agora, pega esse papel 50 vezes. Pega o papel, vamos pensar que você está meio louco, mas pega o papel, levanta, desce, deixa o papel, pega. Ao fazer isso, parte de vocês, para começar, não vai conseguir. Eu estou falando apenas 50 vezes. Agora imagine um trabalhador que passa o dia todo carregando, e não é papel, 20 quilos, 30 quilos, às vezes até mais. Então, o que a gente vai tentar fazer? Olha, se for poucas vezes, vamos orientar isso, se for possível ele apoiar a mão para diminuir esse esforço, mas nem sempre isso será possível, e às vezes é muito frequente e ele vai fazer com bastante força. O ideal, na verdade, era que essa caixa, que esse material estivesse próximo dele e que ele não tivesse que flexionar a coluna. Para isso, e nem flexionar as pernas, para isso a gente pode utilizar
uma mesa pantográfica. Vocês podem ver na figura aí do lado também. Uma mesa pantográfica é uma mesa que ela sempre vai manter uma altura suficiente para que o trabalhador não tenha que se agachar. Então ela tem um sistema que possibilita o trabalhador evitar a flexão de tronco. Mas eu preciso transportar esse material. Existem carrinhos também pantográficos. Existem latrins pantográficos. Então vocês podem ver nas figuras ao lado. Já existem sistemas para isso. Além desses dois sistemas, além desses sistemas de carrinhos, além desses sistemas, existem outras ferramentas possíveis. Eu vou depois deixar o link de onde eu tirei essas figuras. Mas percebe que são coisas simples. As duas primeiras, as mesas pantográficas, têm um valor inicial, um investimento um pouco maior. Mas o que eu vou mostrar agora, uma pá. Percebe quando a gente vai usar uma pá? Essa flexão para poder fazer o carregamento com a pá acaba forçando a coluna. Olha a ideia que eles tiveram. Eles colocaram mais um cabo na pá com o suporte e isso evitou que o trabalhador flexionasse. Agora, numa altura um pouco mais ereta ou com pouca flexão, ele consegue fazer o mesmo tipo de serviço. Então isso possibilita que poupe a coluna do trabalhador. Outra ideia interessante deste material são cunhas. Então, o pessoal da manutenção, principalmente, precisa trabalhar agachado em algumas atividades. Então, o que eles fizeram? Colocaram uma espécie de almofada, lógico que tem uma densidade um pouco mais elevada para aguentar o peso do corpo, com velcro envolvendo a perna, e esse trabalhador consegue ficar agachado de forma um pouco mais confortável. Outra sugestão que eu achei interessante também para quem trabalha com manutenção, às vezes, para você ficar na altura ideal do seu trabalho, é necessário você ficar ajoelhado. E lógico, vai doer o joelho do trabalhador. Então eles usam uma espécie de almofadado que a pessoa consegue trabalhar ali ajoelhado ou até mesmo com joelheiras, que é um outro sistema interessante. Já vimos a mesa pantográfica, a pá, cunha, a almofada e um outro sistema que é já conhecido de muita gente, que nem sempre é utilizado, são as polias compostas. O que são polias compostas? Eu coloco uma polia em cima, coloco uma polia embaixo. E fisicamente, a gente sabe que quando a gente usa esse tipo de polia, a gente diminui o esforço do trabalhador. Vê aí a figura do lado, olha, eu tenho que fazer um esforço de 100 newtons. Usando as polias compostas, se eu fosse aplicar força, só ia ser necessário 25 newtons. Então, toda vez que eu tenho que fazer um carregamento um pouco mais elevado, ao invés de eu fazer com que o trabalhador faça esse esforço, com força bruta, né, eu uso esses mecanismos de polia composta e eu distribuo esses esforços. Então, esse material todo que eu estou passando, estão nesses dois livros, estão em espanhol, mas são com bastante figuras e dá para entender a ideia geral, a mensagem que eles querem passar. Eu vou deixar o link para vocês. Espero que tenham gostado da ideia e continuem no nosso canal. Tchau e benção. O tema de hoje é muito polêmico, mas como nós não fugimos de polêmica, nosso objetivo é sempre ajudar, nós iremos abordar sim. Será mesmo que o DDS precisa ser diário? E só de citar esse tema, eu sei que muitos apressadinhos já irão falar. Mas logo você, Nestor. Pera aí, pessoal, guarde as armas, porque nós iremos argumentar. Sabe, um grande traço do técnico de segurança do trabalho é ser um questionador. O técnico de segurança do trabalho tem que ser um profissional extremamente crítico. Imagine só, na sua empresa esse mês você tem 10 acidentes de trabalho e no mês que vem você tem 40, ou no mês que vem você tem 30, ou que tenha 20. Você precisa criticar isso, tentar identificar o porquê do aumento da quantidade de acidentes. Da mesma forma, a quantidade de acidentes caiu na sua empresa. Você precisa criticar, você precisa ser crítico para tentar descobrir a fórmula mágica que você usou para diminuir os acidentes da empresa. Ficou bom isso. Resumindo, ser crítico é fundamental na área de segurança do trabalho. Nem sempre nós temos todos os dados que nós precisamos nas palmas das nossas mãos. Então nós precisaremos cavucar, precisaremos ter um sentido apurado para conseguir pescar aquele start que vai nos levar a ter uma conduta diferente, que vai nos levar
a proporcionar, a procurar uma proteção diferente, que vai nos levar a atualizar o nosso programa de forma diferente, que vai nos levar a ministrar o DDS de forma diferente. Mas será mesmo que o DDS precisa ser diário? Bom, acredito que o principal do DDS não é a periodicidade, e sim a qualidade. Se você ministra DDS todo dia e se mesmo assim consegue manter a qualidade, parabéns! Mas se você ministra DDS todo dia e você começa a perceber que começa a ficar sem tema, você começa a perceber que começa a ter que repetir temas ou apelar para temas de menor relevância, é hora de acender uma luz de alerta aí, porque a qualidade é mais importante do que a quantidade. Se você sente que a procura pelo DDS está menor, que o interesse dos trabalhadores está menor, se a participação dos empregados no DDS praticamente não existe, antes de começar a culpar os próprios trabalhadores pela falta de interesse no DDS, procure antes fazer uma análise do seu DDS, da periodicidade, dos temas ministrados, vírgula, etc. Muitas pessoas gostam de se apoiar na obrigação. Ah, mas os empregados são obrigados a escutar o meu DDS. Então que escutem, eu fiz a minha parte ministrando o DDS, o resto é com eles. É triste quando colegas pensam assim. É triste quando colegas colocam uma planilha que é feita pelo ISO não sei das quantas acima da qualidade dos treinamentos da empresa. Se a planilha está dizendo que o treinamento é diário, mas se não vem surtindo o efeito desejado, é melhor começar a questionar essa planilha. É melhor começar a avaliar a situação. Mesmo sendo obrigatório, o DDS precisa ser atrativo para o funcionário. Afinal, de que serve o DDS? Para conscientizar ou apenas para cumprir a obrigação da empresa? Será mesmo que o DDS precisa se resumir a apenas uma palestra rápida e com qualidade duvidosa? Nem sempre 5 minutos ou 7 minutos dá para falar tudo o que você tem para falar. Então você pode até mesmo diminuir a periodicidade do DDS e apostar em qualidade, ou mesmo apostar em outros formatos, gincanas, ministrantes do DDS vindo de outras empresas, colocar outras pessoas para ministrar o DDS, fazer brincadeiras, concursos ou dinâmicas de grupo. Tudo isso, é claro, com tema na segurança do trabalho. Nós podemos tornar o DDS mais atrativo se nós usarmos notícias que têm relação com o segmento da empresa no próprio DDS. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. Então, tudo isso são formas de tornar o DDS mais atrativo. Comece a fazer esse tipo de movimento e você vai causar um efeito interessante na cabeça do trabalhador. O efeito surpresa. O trabalhador vai ir para o DDS sem saber o que ele irá encontrar. E só esse item já vai fazer o DDS ficar um pouco mais interessante. Assim, podemos diminuir a periodicidade do DDS, apostando em qualidade e não em quantidade. Afinal, o que é mais importante? Reunir os trabalhadores todo santo dia e sabendo que eles vão ficar olhando no celular, bocejando ou olhando para o lado? Ou reunir os empregados apenas uma vez por semana, mas usar o tempo como algo precioso, criando um ambiente no qual os trabalhadores venham a se interessar e venham a interagir. Reflita nisso. Ok, Nestor, mas se o meu DDS não for diário, qual é o tema que eu vou usar? Porque DDS já remete, Diálogo Diário de Segurança. Bom, pessoal, o tema é o de menos. São vários temas que você pode usar. Você pode usar DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Você pode usar DS, Diálogo de Segurança, DSS, Diálogo de Segurança e Saúde no Trabalho. E por aí vai. O que menos importa é o tema. O que menos importa é a periodicidade. E o mais importante é a qualidade. Então é isso, galera. Espero que você comece a observar esse item por outro ângulo de vista a partir de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais. E não se esqueça de dar aquele joinha, que dá aquela força brutal, para que a gente continue com motivação para ir produzindo mais vídeos para você. E não se esqueça, na terça que vem, tem mais. Tchau!